Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se deve procurar se vacinar contra a febre amarela, considerando as notícias e campanhas que estão sendo feitas pelo governo. Se existe um surto de febre amarela e o governo promove a vacinação, eu acredito que você deva tomar a vacina, principalmente se estiver em área de risco e não estiver entre as pessoas que correm risco da vacina, não é? Mas você precisa, portanto, antes verificar se você não é alérgico, se tem alguma doença que impeça ser vacinado, porque todo medicamento traz riscos e pessoas costumam morrer também, tanto por reação às vacinas, como a medicamentos em geral. Tem gente que morre se tomar uma aspirina, tem gente que morre se comer um morango, um camarão, um amendoim. Ser vacinado significa receber uma versão fraca do vírus, para o seu organismo, então, criar os anticorpos e você ficar imune. Na verdade, você fica com a doença mais fraquinha. Eu tomei a vacina contra a febre amarela há 10 anos, porque eu viajo muito pelo Brasil, inclusive em regiões de mata, e depende para que país, dependendo do país para onde você viajar, eles podem exigir o certificado internacional de vacinação para deixarem você entrar, que é um certificado que eu tive quando eu vacinei, que eu recebi quando vacinei. Eu ouvi dizer que a dose completa da vacina contra a febre amarela é válida por 10 anos. E se assim for, eu precisaria ser revacinado, mas o meu cardiologista já avisou que eu não posso tomar mais essa vacina por causa da minha idade e também do meu coração, que às vezes bate e às vezes apanha. Apesar de eu não ser muito amigo de medicamentos, eu só tomo medicamento em último caso. Os meus filhos foram todos vacinados com as vacinas comuns da infância e hoje eu sou obrigado a tomar medicamentos em função dos problemas de saúde, da idade e tudo mais. Mas para aquelas indisposições que podem ser resolvidas com um chá ou evitando algum medicamento, eu prefiro evitar medicamentos. Porém, não existe nada de errado em se recorrer a médicos e farmácias. Quando Paulo instrui Timóteo a tomar um pouco de vinho para suas constantes enfermidades, ele está receitando um remédio caseiro. Portanto, Deus não tem nada contra medicamentos. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, escreve Paulo em 1 Timóteo 5,23. Lucas, que é o autor do Evangelho e também de Atos, não é apenas citado como irmão amado, mas como médico amado, o que pode significar que ele próprio ajudava os irmãos com os conhecimentos que tinha da sua profissão, e como tal era reconhecido por eles. Saúda-vos Lucas, o médico amado, está em Colossenses 4,14. Ao falar aos fariseus, o Senhor dá um exemplo que pode muito bem indicar que Deus reconhece que médicos sejam úteis no tratamento de doenças. Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Lucas 5,31. Alguém pode querer usar essa passagem fora do contexto, que eu vou citar a seguir, como justificativa, não é? Veja a passagem. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos, segundo a Crônicas 16:12. Mas se você observar o contexto, verá que Asa tinha demonstrado ser rebelde ao Senhor. E por isso que acaba sofrendo agora o dano da sua enfermidade. O fato de a mulher que sofria de hemorragia em Marcos 5:25-30 ter gastado todo o seu dinheiro com médicos sem solução, também não serve como argumento, porque no caso dela era preciso Deus intervir, ou nós não teríamos esse belíssimo milagre nos evangelhos. Também nos ensina que médicos não são deuses, essa passagem da mulher enferma, e que nós devemos sempre orar e recorrer ao Senhor, mesmo quando recorremos aos médicos. Eu poderia citar várias passagens que falam de ataduras, aplicação de vinho e azeite, bálsamos, pasta de figos e outras, mas eu vou evitar fazer isso porque em muitas delas o significado é espiritual e não seria bom destruir o simbolismo achando que tudo não passa de tratamento baseado em diferentes substâncias ou materiais.
Mais uma evidência forte de que o cristão não deve se valer unicamente da oração e de um milagre na esperança de ser curado, nós vemos nesta passagem onde Paulo escreve: deixei Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4,20. Se Paulo, que curou tanta gente, não curou Trófimo, foi porque a cura, naquele caso, não teria o propósito que normalmente tinham os sinais que serviam de credenciais para a genuinidade da ação de Deus através do Evangelho. Ali, Trófimo não foi curado de maneira miraculosa e certamente precisou recorrer a tratamentos usuais para sua doença, pois era a sua única alternativa. Teve que procurar um médico. Também pode ser que Deus quisesse que Trófimo tivesse o seu próprio exercício de oração e dependência de Deus, e não da dependência em algum irmão que ele considerasse portador de poderes especiais de cura. Deus também permite a enfermidade para sermos exercitados por ela, para evitar que caiamos em excessos, como o espinho na carne de Paulo, que o Senhor permitiu para ele não se gloriar. Ou Deus permite também a enfermidade para nos ensinar alguma coisa a nós e às pessoas que nos cercam. E que veem nessa situação nossa de enfermidade o modo como reagimos a uma enfermidade, sendo crentes em Cristo. Hoje existem seitas que se dizem cristãs e acham que o crente não precisa mais de médicos ou medicamentos. Tudo se resolve com milagre, com sinais, maravilha, seja para o corpo, seja para a mente. Alguns chegam até a dizer que um crente genuíno não fica doente, porque Cristo teria carregado nossas enfermidades na cruz. Não. O que não percebem é que ele não carregou as nossas enfermidades alguma na cruz. Na cruz, ele carregou pecados. Ele carregou as enfermidades em vida, quando andava aqui nesse mundo e curava as pessoas e tomava para si a enfermidade daquela pessoa que estava doente. Isso em Mateus 8, 16 a 17 fica muito claro, que era quando ele curava as pessoas que ele levava as doenças delas, como Isaías havia profetizado. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso está no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 16 a 17. Muitas tragédias têm acontecido por causa de conselhos perversos de pessoas que não compreendem a palavra de Deus e buscam apenas ganhar dinheiro em cima de incautos, vendendo suas supostas curas em rede nacional. Quando eu morava em Goiás, eu soube de um menino picado de cobra, cujos pais pertenciam a uma igreja pentecostal e se recusaram a deixar que o menino recebesse o soro antiofídico. Sabe o que aconteceu? O garoto morreu. Outro menino picado por uma jararaca, eu mesmo socorri e precisei insistir muito com seu pai, que era obreiro de uma denominação pentecostal, para que ele me deixasse aplicar no menino o soro antiofídico, que nós conseguimos encontrar numa fazenda da região, e também que deixasse eu levar o garoto para um hospital em Brasília. Para o pai, nas crenças que ele tinha na sua religião, a cura já tinha acontecido pela oração. Mas para o garotinho estava evidente que não. Mesmo recebendo o soro antiofídico, ele teve uma crise renal naquela noite que teria sido mortal se ele estivesse longe de um equipamento de diálise que tinha, obviamente, no Hospital de Brasília, para onde eu levei o garoto. Uma das vertentes mais nefastas dos pregadores pentecostais é aquela que enxerga doenças mentais como possessão demoníaca, impedindo que pessoas recebam um tratamento profissional adequado. Existem casos de depressão profunda em que o pastor diz expulsar o espírito maligno e sugere que a pessoa pare com os medicamentos só para ela ser encontrada depois morta por suicídio. Eu soube de um caso assim. Felizmente, a jovem foi socorrida em tempo, depois de ter cortado os pulsos, baseado num conselho de que podia parar os medicamentos que já estava curado. Recentemente, alguém me escreveu explicando que é diabético, que teve uma crise muito séria, ficou entre a vida e a morte no hospital, onde era visitado pela pastora da igreja pentecostal que ele frequenta. Quando saiu do hospital, a pastora insistiu que ele deixasse de tomar insulina,
porque ela teria recebido uma revelação de que ele já estava curado e precisava ir logo à sua igreja para dar testemunho da sua cura. Eu sugeri que ele procurasse um médico, fizesse os exames indicados pelo médico e tomasse o medicamento que o médico receitasse. Quanto à profetada daquela pastora, eu sugeri que nem voltasse mais naquela igreja, porque a intenção dela era apresentar testemunhos para fazer os incautos abrirem suas carteiras e darem dinheiro. É para isso que servem os testemunhos nessas igrejas. Eu conheci pessoas que viram ou que trabalharam nos bastidores dessas igrejas e contam o tanto que existe de enganação, inclusive com atores contratados para se passarem de doentes ou pessoas com diagnósticos falsos para irem dar testemunho de que foram curadas. Uma pessoa que eu soube, era um brasileiro técnico de som, ele estava trabalhando nos Estados Unidos fazendo reparos nos bastidores de um palco que tinha sido montado para um grande evento de curas num ginásio de esportes lá. Aí ele estava lá sozinho e ele viu pela fresta da cortina chegar o pregador daquela noite, o pregador de milagres, um pregador famoso que cura todo mundo lá. Ele se apresentaria naquela noite. Mas com o pregador veio uma trupe de atores, carregando cadeiras de rodas, muletas, óculos escuros. Eles estavam todos ali para ensaiarem como seriam as curas da noite. E aí esse rapaz técnico brasileiro viu tudo como é que era feita a embromação daqueles atores que à noite seriam curados, entre aspas. Portanto, fuja das profetadas que você por aí, e fuja também dos vídeos e teorias conspiratórias que insistem que as vacinas são para reduzir o número de habitantes do planeta, para matar todo mundo, ou então para criar zumbis que serão escravizados por algum grande líder dos Illuminati. Uma vez me enviaram um vídeo mostrando containers no Porto de Santos e afirmando que seriam para colocar os cadáveres das pessoas que seriam vacinadas numa conspiração para reduzir a população mundial. Acredita que tem gente que acredita nisso. Quem fez o vídeo nunca imaginou que o seu próprio smartphone teria chegado num daqueles containers, porque aquilo ali é para importação e exportação. Recentemente eu recebi uma mensagem supostamente enviada por um cristão que trazia conselhos de uma suposta enfermeira para que ninguém tomasse a vacina contra a febre amarela. Dessa vez, o produtor do fake news deveria ao menos ter dito que ela era uma médica, né? Porque enfermeiras não estão autorizadas a praticar coisas que são atribuições de médicos, ou dar conselhos ou diagnósticos que são da área do médico. Infelizmente, muitos cristãos ingênuos acreditam nessas teorias conspiratórias que remetem o crente aos tempos medievais, fazendo da fé cristã motivo de chacota para os incrédulos. Eu sugiro que também não caia na conversa dos pregadores que acham que têm poder para dominar epidemias, porque muitos deles recorrem a médicos de hospitais quando ficam doentes. Você nunca viu isso? Um famoso autodenominado apóstolo procurou um dos hospitais mais caros do país para operar o seu joelho, ao contrário do que ele parece fazer no palco quando se diz capaz de curar de câncer até a unha encravada. Quem pagou por aquela operação foram os ingênuos que dão dinheiro a ele acreditando nas suas supostas curas. Outro famoso autodenominado bispo prometeu curar os olhos de todos os que usavam óculos numa grande concentração no estado do Maracanã. Muitos ali destruíram seus próprios óculos com a promessa da cura. Mas, alguns dias mais tarde, o mesmo bispo se apresentou de óculos numa entrevista, e aí a repórter questionou: o senhor não prometeu curar os olhos de quem usava óculos? E ele, com a maior cara de pau, respondeu: é que a minha fé é pequena. Também tem o caso daquele médium espírita brasileiro conhecido internacionalmente por suas cirurgias feitas com as mãos banhadas em sangue, o suposto sangue, mas que não teve escrúpulos de correr para um hospital, também dos mais caros, quando precisou do tratamento de um médico. Pelo jeito, os supostos espíritos de médicos do passado, que são os que chegam nele, não atuavam naquela especialidade da medicina que devia ser muito moderna para aqueles espíritos do passado.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.